Professor, o que é Banzai? Joga no Google. Estou esperando começar. A gravação já começou, já, Léo? Para mim não apareceu. Agora apareceu aqui. Bom dia a todas e a todos, bom dia a todas as pessoas. Vamos dar início a mais um maravilhoso sábado letivo, né? A gente vai discutir temas importantes. A gente sabe quando a gente acerta no tema do sábado letivo, quando o diretor-geral do campus aparece no sábado letivo. Olha que eu já fiz uns 15 sábados letivos esse calendário acadêmico e nunca vi o Gilberto por aqui, né? Então, mas é um prazer, a gente sabe que estamos Uma tratando temas observação, relevantes. eu tenho uma observação a fazer. É o contrário. Quando ele está presente é porque a coisa é feia. É porque o tema é Não, excelente, não. né? Não, Não, não. brincadeira, viu, Gilberto? Inclusive, né, caso você queira fazer as palavras iniciais e fazer alguma consideração, a palavra está com você. Bom dia, pessoal. Não, Léo, eu vi, né, como vocês estavam aí com essa temática, né, educação em debate, né, eu digo, não, eu vou participar porque se tiver alguma coisa relacionada a orçamento, né, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, mas parabenizar a todos, né, pela temática, né, Rodolfo? E para mim é uma satisfação, né, como não participei no outro, né, vocês falaram sobre orçamento, porque eu estava com uma viagem programada, como eu te disse, né, mas o André participou e sempre que eu puder também, para mim é uma satisfação. Bom. Só estou baixando o negócio aqui, tá certo, viu? Obrigado, viu, Gilberto? Eu acho que eu fiz essa brincadeira, mas eu acho que esse tema é tão sensível que eu fico muito triste, né, de saber a baixa mobilização que a gente consegue, apesar do apelo que nós fazemos, tanto entre os professores e as professoras, os nossos colegas, né, tanto em relação também à parte dos técnicos administrativos, como dos discentes, né? A gente tem mais de 500 discentes aqui em Santana do Ipanema e eu acho que é um tema sensível para todos nós, né? Hoje a condução da discussão principal vai ficar a cargo do professor Rodolfo, né? Eu, Rodolfo, Daír, Alexandre, Emerson, Gilmário, a gente somos um grupo de professores, Clebson, nós somos um grupo de professores que estamos tentando propor esse debate em todos os sábados letivos, né? Então eu combinei com o Rodolfo que ele seguiria o debate sobre isso, mas antes eu queria fazer uma introduçãozinha sobre a questão do orçamento federal, de 10 minutinhos, só para a gente contextualizar algumas coisas, né? E também para a gente entender um pouco o funcionamento do Estado brasileiro. Mas é rapidamente, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de orçamento federal é que, apesar do orçamento ele ser uma responsabilidade do legislativo, né? Então, como todos nós sabemos, da independência dos Estados Unidos, a gente tem uma tripartição dos poderes, judiciário, legislativo e executivo, né? O legislativo propõe as leis, né? O executivo, ele em tese, né? Ele zela para a execução das leis, mas para que a gente tenha uma relação entre os poderes, tem algo que chama medidas e contramedidas, onde eu tenho atribuições legislativas no executivo e eu tenho atribuições de executivo no legislativo, né? E aí esse jogo fica muito evidente quando a gente fala de orçamentos, da proposta do orçamento. O que é orçamento, né? Quanto de dinheiro tem a União, ou seja, o Estado federal, e em quais setores ele vai gastar? Então, apesar da lei orçamentária ser uma lei, então deveria ser uma atribuição do legislativo, quem é responsável para colocar a lei em votação, de dar o primeiro start do debate, de falar assim, ó, quais partes vai ser alocado em cada setor, em cada área, é o executivo, né? É uma atribuição legislativa do executivo, para ele conseguir manejar e dialogar com o legislativo. Então, toda a peça orçamentária que vai para o
para o legislativo é uma proposta política do executivo. Isso tem que ficar muito clara, né? Então, se, por exemplo, eu tenho um deslocamento de dinheiro, como a gente teve, um aumento para gastar no Ministério da Defesa e um corte na educação, isso significa que é uma proposta política do executivo, né? Nós estamos em crise, deveria ter crise em todas as áreas, mas não foi o que aconteceu. E quem propôs isso foi o executivo. Então, a gente tem uma atribuições do executivo em relação ao legislativo, né? Quando a gente olha no noticiário, falando assim, o executivo está dando dinheiro dentro do orçamento que seja destinado para emendas parlamentares. Né? O que significa isso, quando esse dinheiro fica dotado para gasto dos parlamentares? Significa que esses gastos vão ser de execução do uso do legislativo, ou seja, é um papel de executivo no legislativo. Né? Enquanto o orçamento é um papel legislativo para o presidente, a dotação desse dinheiro de emenda parlamentar é uma atribuição de executivo para os parlamentares, que eles vão executar o orçamento aonde eles bem quiserem, né? Só para a gente entender como tem esses jogos de medidas e contramedidas, né? E aí, só para trazer alguns números, para a gente já começar o debate, ano a ano, a educação ela teve um corte, né? Está tendo um corte significativo, e do ano passado para esse, a gente está tendo um corte de quase 1/3 do que foi o ano passado, né? O nosso corte, deixa eu projetar aqui, apesar de estar desorganizado, só para a gente ter uma visualização do que eu gostaria de falar para vocês, como isso é uma questão política, né? O corte do ano passado para esse foi um corte de... eu apertei errado, eu não queria compartilhar. Ô, Léo, com licença, Léo, a gente está 1 ano nesse negócio, a gente não sabe mexer direito, né? Léo, só um parênteses, por favor. De 2,7 bilhões, né? Nessa proposta, na proposta que o governo, né, que está aqui embaixo, os principais gastos, a principal proposta do governo, né, para as áreas, prevê para 2021 um gasto quase, né, daria 1,8 aqui, quase o tamanho do nosso corte na educação, em defesa, né, em dinheiro que vai ser destinado para as Forças Armadas, né, tanto para a Marinha, para a Aeronáutica, como para o Exército. Para a gente entender que, primeiro, né, é claro que nós estamos em crise, mas será que a corte da educação não é uma transferência de dinheiro? Em que está tirando a educação e está indo para outros lugares? Né? Essa é uma pergunta interessante, quer dizer, a educação e a saúde teve um corte, o Ministério da Economia, que é um ministério que tem várias atribuições lá, ano a ano, ele tem teve um aumento de 20%, né? E o da defesa teve um aumento de 16% do ano passado para esse, como proposta do executivo, né? Como a gente bem sabe, depois de aprovado pelo Congresso, ainda a gente teve mais cortes na educação pelo governo federal do orçamento aprovado pelo legislativo, apesar de que quem propôs esse orçamento foi o governo executivo. Não sei se vocês estão acompanhando também, mas a gente está tendo, por decreto presidencial, então não foi votação em lugar nenhum, né? Precisaria ter uma contestação, na verdade, jurídica, e eu não estou vendo ninguém fazer esse movimento, provavelmente a OAB deve estar se articulando nesse sentido, né? A gente tem um teto de salários para os servidores, para todos os servidores, que esse teto do salário é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, Léo, diga-me. É melhor, tenta explicar também que talvez alguns alunos não saibam o que é teto, por exemplo, do salarial. Então, tá, beleza, você tenta ser mais didático. Obrigado, Rodolfo. O teto significa que nenhum salário deveria passar por esse gasto. O teto, assim, é o salário máximo do servidor federal, deveria ser 39.200. Né? Esse é o teto, que é o salário do ministro do Supremo, é o máximo. Enfatizando, Léo, que não é todo servidor federal que vai chegar a esse valor de salário.
são alguns setores, né? Não quer dizer que nós aqui, professores, vamos chegar a ter Não vamos esse chegar. salário, tá? A sua fala ela é boa porque, por exemplo, né, país sério, vamos falar de país sério. País, acho que até travou na internet. País sério, que tem um tratamento com educação diferenciado, o teto do salário do funcionalismo público é o professor. Não é fantástico? Eu podia falar assim, professor, dá um exemplo disso. A Alemanha. Né? A Alemanha tem uma carreira docente que, inclusive, relaciona a educação básica com superior, né? Então é uma carreira só, não é fantástico? E o cara que chega no topo da carreira docente na universitária na Alemanha é o salário máximo de todos os servidores dentro da Alemanha. O nosso não aqui, o nosso é o juiz, né? Então o teto, o topo, né? O que poderia ter o maior salário deveria ganhar 39.200, que é o salário do teto, topo da carreira do judiciário. E aí, por um decreto presidencial, o Bolsonaro permite que algumas pessoas excedam esse valor. Quem são essas pessoas? São pessoas que exerceram cargos públicos em lugares diferentes, em organizações públicas diferentes, se aposentaram numa delas e estão trabalhando na ativa em outros lugares. Então, ele pode somar a sua aposentadoria anterior com o salário atual. Quem são as pessoas que normalmente estão nesse status? Os militares. Né? Os militares eles têm uma carreira mais curta, eles se aposentam mais jovens, e muitos desses militares exercem, principalmente no atual governo, né, exercem cargos públicos com salários correntes. Então, ele permitiu que esses militares, como ele e o Mourão, né, excedesse ao teto do funcionalismo público, que muita gente vai, com certeza, falar que isso é algo inconstitucional e que isso não deveria acontecer, porque deveria receber até o teto. Para a gente ter uma ideia, né, mais ou menos, são 1.000 servidores que vão exceder o teto do salário de 39.200. Esse teto de 39.200 somado dá 66 milhões, que é maior do que o orçamento do IFAL. 66 milhões daria para sustentar o IFAL Santana do Ipanema pelo menos 33 anos. É disso que nós estamos falando. 1.000 servidores. 1.000 servidores numa canetada presidencial. Nós não estamos em crise, nós não temos que fazer corte. Será que a gente não tinha que cortar no exemplo dos outros, e não nós na educação? 66 milhões. Se vocês não sabem, o orçamento do IFAL Santana do Ipanema é 1 milhão para esse ano. Quer dizer, que é muito apertado. Daria para sustentar o IFAL com os valores atuais em 66 anos, 1.000 servidores. 1.000 servidores, né? Eu queria 66 milhões ao ano. Quer dizer, a gente pode falar em crise orçamentária, mas a gente pode falar também em projetos políticos. Professor, mas onde a gente poderia cortar mais? Então vamos falar de onde o calo aperta, né? Os deputados. Os deputados, eles têm um monte de penduricário nos salários deles. E eles têm uma verba de gabinete para contratar até 25 funcionários. Um deputado custa por ano 2 milhões e 140 mil. Daria para sustentar um deputado, sustenta 2 IFAL, um IFAL Santana do Ipanema por 2 anos. Né? Somadas as defesas dos nossos 513 integrantes da Câmara, a despesa chega a 1,1 bilhão por ano. Quer dizer, em um ano, só de verba parlamentar, eu não estou falando do verba de todo o legislativo, para contratar outros tipos de funcionários, pagar conta de luz, pagar conta... Um deputadinho custa 2 milhões. Por ano, os 513 nos faz gastar 1,1 bilhão, que daria, né, para sustentar o IFAL Santana do Ipanema por 100 anos. Se a gente chegar, então, no mérito do auxílio, que talvez seja o principal, que é R$200, quanto de auxílio daria para pagar? O corte do nosso auxílio aqui vai ser por volta de uns 300 mil, que está impactando na vida de vocês, né? Quanto que é 300 mil por ano no aumento de uma despesa da defesa? Quanto que é? Vamos fazer essa conta rápida, né? No aumento dos salários, né? Quantas bolsas daria para pagar com 66 milhões? Olha, o meu argumento é simples.
O dinheiro do corte que está indo para a educação é um dinheiro baixo para o governo, que não precisava ter cortado. Os 2 bilhões da educação que cortaram não precisava ter cortado, porque aumentou em outros lugares. E o impacto desse dinheiro da educação é monstruoso socialmente falando. O impacto desse aumento nesses salários desses 1.000 servidores vai ser nenhum socialmente falando. Nenhum. Esse aumento para a defesa, que a gente não tem nenhum perigo de estar em guerra, de 2 bilhões, tem um impacto social nenhum. Agora, 2 bilhões para a educação tem um impacto monstruoso, mesmo porque quando a gente vai olhar o gasto, por exemplo, com o auxílio, que é 300 mil aqui em Santana do Ipanema, é um dinheiro assim de nada para eles. É uma sombra de um resto orçamentário. Mas isso está sendo cortado. As moedinhas de vocês estão sendo cortadas. O feijão que vai para a mesa de vocês estão sendo cortados. E lembrando que, por estatuto, os princípios do IFAL é justiça social, luta por cidadania, educação emancipatória. Qual é o papel desses 300 mil no orçamento para que se atinja o princípio do IFAL? Isso é uma pergunta. Né? A gente vive, então, uma crise orçamentária ou a gente vive um projeto político? Essa é uma pergunta que está sendo executado ano a ano desde 2016, com cortes atrás de cortes. E sabe quem que elegeu essas pessoas? Fomos nós. E sabe qual que é a nossa responsabilidade disso? Todas. Ou a gente começa a mandar e-mail todos os dias para esses deputados, ou em 2022 vai ser pior. A gente vai ter mais um corte. Ou vocês acham que depois que aumentar a receita vai ter mais dinheiro para educação? Ou vai ter mais dinheiro para a defesa? Para onde que vai esse dinheiro, né? A saúde está passando pelo mesmo processo, pelos mesmos cortes. Isso são perguntas, né? Eu já fico emocionado já e já estou até atrapalhando talvez o Rodolfo, né? Que vai entrar nos números de Santana do Ipanema. Mas isso para a gente ver como a coisa anda. Né? Eu entendo a gente falar assim, ó, professor, tem uma crise, então tá bom, então corta da defesa, corta do salário dos caras, não dá aumento pro topo do funcionalismo público, corta de todo mundo, porque o que está fazendo é uma transferência que está aumentando a desigualdade social, é isso que está acontecendo. A gente está produzindo mais pessoas ricas, de uma elite de um servidorismo público, que não está nem, se fosse para os professores, pelo menos, brincadeira, né? Mas, enfim, que a gente nem vai chegar no topo desse salário, não é nem a questão dos professores, mas de um topo de um funcionarismo público que tem baixíssimo impacto social, enquanto R$200, 300 mil de um negócio de bilhões está sendo cortado de vocês. Bom, eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco eu vou começar a cuspir na tela, de que eu vou começar a falar. Porque isso é revoltante. Isso é revoltante. E aí, só para concluir, vai... Uma sociedade que não valoriza a educação não tem nenhum tipo de desenvolvimento, nenhum desenvolvimento econômico. Eu quero que alguém me traga na história do capitalismo ocidental uma sociedade que teve primeiro desenvolvimento econômico para depois aplicar na educação. Me traga um exemplo, vai estudar a história dos Estados Unidos para vocês verem se isso acontece lá. Vai ver a educação dos Estados Unidos, que a gente fica vendo essas séries onde as pessoas estão no teatro, acha lindo. Aquilo é escola pública, gente. Aquilo é escola pública que vocês veem na televisão. Não é escola privada, não, né? Uma sociedade que não valoriza a educação, o Estado tira. A gente precisa urgentemente conversar com os colegas, com a família, com a sociedade em geral, falar da importância do IFAL Santana do Ipanema para todos nós, para que a gente cobre. Se a gente não cobrar, vai piorar. Vai piorar, vai cortar mais, cada vez mais, até falar que é inviável. Esse é o projeto. E eu estou aqui falando isso, não é para falar assim, então eu vou sair do IFAL, porque o IFAL tá... Não, a gente tem que brigar pela educação pública de qualidade, gente. O IFAL está aqui porque a gente faz sentido estar aqui. Enfim, com você, Rodolfo, me desculpa. O Léo, né? Bom dia a todo mundo, né? Primeiramente, bom dia a todos e todas. Depois que o Léo mostra esses números aí, não é? A gente sabe da gravidade. Mas, claro, quando a gente trabalha com números, né, com fatos e comparações, a gente aqui não está sendo
esses números não dependem de posição política. Criou-se no Brasil, nesses últimos anos, né, uma ideia de que a gente não pode mais criticar o governo, e quando se critica o governo, automaticamente você é posicionado em um grupo, né, contra o governo, bem polarizado, vamos pensar assim. E desde que eu me entendo por gente, o povo brasileiro sempre teve problemas, né, com isso, e sempre reclamou, né? E a gente nunca era taxado, né, de A ou B ou C. Hoje em dia, quando se tem uma reunião dessa aqui, muitos alunos que estão aqui presentes, muitos pais que percebem isso aqui, né, eles meio que, isso aí é um bando de comunistas, isso é um bando socialista, não é um bando de bardeneiro que está colocando fantasias na cabeça dos alunos, para os alunos serem também comunistas, socialistas. Não, gente, isso é números, isso é fato. A gente está aqui reclamando, não é porque a gente é contra ou a favor A, B ou C, não. Entendeu? Então, é preocupante demais isso. E, enfim, e como o Léo comentou no início da fala dele, é muito triste a gente ver uma reunião como essa com 54 membros, né, onde temos aí vários professores presentes também, que fazem parte do campus, né, alunos, e a gente vê a adesão muito pequena, ou seja, as pessoas não estão se preocupando, estão deixando para lá as coisas acontecerem, mas a gente esquece um pouco da história e percebe que muito do que nós conseguimos hoje um pouco foi de muita luta, muito suor, muito sangue que foi derramado, de fato, para poder chegarmos aonde estamos hoje. Uma democracia, por exemplo, ser construída, por mais que seja uma democracia muito falha, com às vezes uma pseudo-democracia, mas é algo que a gente deve ainda comemorar em ter hoje, mas para chegar onde chegamos hoje, o caminho foi muito árduo, né? E o que está faltando no povo brasileiro, na gente, essa ideia de que a gente pode tentar fazer uma pressão sobre esses caras que estão lá dentro, né? A gente não está colocando a culpa somente no presidente, a gente está colocando a culpa de todo o sistema político, né? Como o Léo falou, nós temos aí os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e todos eles têm uma parcela de culpa em meio a todos esses números aí, né? Que queira ou não, é um jogo político que existe entre os 3 poderes, né, nos bastidores. Então, a gente tem que tentar fazer com que possamos movimentar, né? E como o Léo falou, o grande absurdo, né, disso tudo, tal, não é um absurdo, mas assim, chega a ser engraçado, é que eles estão lá por nossa conta. Nós colocamos esses caras lá dentro e eles nos prejudicam. Nós tivemos um poder de escolha. Você escolher um namorado, uma namorada, e você escolher e aquela pessoa ficar prejudicando você na relação direto. E você não fazer nada por isso. Né? Então, é uma escolha feita por nós, e esse pessoal entra lá e só faz prejudicar a nossa vida. Né? Como o Léo falou, em números, né? Em números, é uma relação extremamente tóxica. Pois é, Paulão. Em números, vocês percebem que é escrachada, né, a tática de destruição da educação. Né? Aumento da defesa, aumento do Ministério da Economia. Nós não estamos em guerra, gente. Para que aumentar esse valor absurdo no orçamento da defesa? Nós estamos numa pandemia e está havendo um corte na saúde. Que coisa insano, gente. É insano, é uma coisa assim que a gente para pensar. É absurdo, mas não é. Acontece. No Brasil, isso é possível. Né? No Brasil, isso é possível. Bem, como eu mostrei, quando o Léo comentou, esses números já foram repassados para vocês em outras oportunidades. Gilberto aí presente, ele pode me consertar caso esteja algum número que eu coloquei. Peguei esses números de acordo com as tabelas que foram apresentadas, viu, Gilberto? Pelo André. E é só para a gente, novamente, enfatizar a nossa realidade, tá? A gente está comentando aqui, o Léo comentou no meio mais abrangente, né, da situação do nosso país, mas vamos olhar para a nossa realidade, né, para Santana do Ipanema, né? Então, a gente estava, né, com um orçamento, né, bem reduzido para esse ano 2021, e eu lembro de uma reunião do Pedro Valadares, na época, né, mostrando um orçamento para a gente,
de mais de 2 milhões, na época, no começo, quando entrei no campus, há uns 4, 3 anos atrás, mais de 2 milhões e pouco, era o orçamento que nós estávamos recebendo na época, né, que já era um orçamento reduzido, né, já veio de cortes já sucessivos, né? E eu percebo aqui agora que eu, em 4 anos de campus, né, ou seja, numa escala de tempo apenas de 4 anos, estou vendo aí um orçamento reduzido pela metade, né, num intervalo de tempo muito reduzido, numa circunstância que estamos aumentando o número de alunos, enfim, há uma contramão aí das coisas, né? Então, o que acontece? A previsão desse orçamento, o primeiro valor aprovado para a gente foi de 1 milhão e 400, né, para o Campo Santana, e houve um novo bloqueio, né, semana retrasada, né, algumas semanas atrás agora, em cima desse valor, né, e esse bloqueio fez com que esse orçamento reduzisse, né, veja, o orçamento já veio muito reduzido, né, a ponto de a gente tentar, veja, a ideia dessas reuniões, de conversar com vocês sobre o orçamento com os alunos, foi em cima desse valor de 1 milhão e 400 que recebemos. Ele ficou extremamente preocupado com como é que nós vamos lidar com a manutenção do campus com esse valor. Esse foi o motivo, né, vamos tentar falar com os alunos para ver, trazer eles para a gente, para essa luta, né, porque essa luta é em prol deles, eles também fazem parte. Porém, em meio a esse valor e essa nossa preocupação e discussão nesses sábados letivos, houve novamente um novo bloqueio, né, que reduzia esse orçamento para 1 milhão, mais ou menos, aproximadamente, 1 milhão 150, né, onde a despesa, mais ou menos, do campus hoje, né, é de 1,5 milhão, né, tendo um déficit aí para a gente aí de 387 mil, quase 400 mil de valor que nós não temos, né? A gente pode criar uma outra estratégia. Se eu não me engano, o André comentou isso na última reunião que teve com os meninos com assistência estudantil, porém é um valor muito alto que, para conseguir esse valor, requer muito trabalho, ou o cara nem consegue esse valor, né? Para você ter uma ideia, o contrato de aluguel do campus é de 355.200 no ano, tá, gente? Isso aí é tudo valores anuais, não são valores mensais, não, tá? Então, nós tivemos aí, nós estamos faltando para a gente, praticamente, um valor que é igual ao valor do prédio, do aluguel do prédio da gente, né? Só de vigilância, que é preciso, eu coloquei esses 2 valores de contrato aí, gente, porque, para mim, são os valores que tem que ter de toda maneira, né? Nós temos que ter o nosso prédio para funcionar e temos que ter a vigilância para proteger nosso patrimônio, né? A nossa vigilância, que já está reduzida, tem um contrato de 204 mil ao ano. Se você somar o aluguel e a vigilância, isso vai para 550, 560 mil. Então, de 1 milhão e 150, metade é um gasto de aluguel e de vigilância. Apenas. Sem ligar uma lâmpada. Sem ligar uma lâmpada, a gente já está com o nosso orçamento comprometido pela metade. Sem ligar uma lâmpada, certo? Fora bolsa estudantil, fora auxílio conectividade, fora um monte de outros gastos que a gente tem, de terceirizados da limpeza, por exemplo, né? Então, a situação está muito feia, né? A Janaína, ela mostrou os números da bolsa estudantil, que é um dos pontos que a gente mais se preocupa, né, no campus em relação ao orçamento, né? Nós tínhamos, nesse último ano, 391 bolsas de auxílio permanência. Esses 200 reais que o Léo comentou agora há pouco aí, essa migalha, não é? Esse grãozinho de areia do orçamento federal, que é destinado a vocês aí, que faz um impacto social extraordinário, que tem alunos nossos que dizem, professor, o meu dinheiro, eu não pego R$1 do auxílio, eu dou a minha mãe para minha mãe fazer feira, né? De 391 alunos contemplados no último ano, vamos ter agora 176, gente. 176. Depois o Gilberto pode falar aí quantos alunos temos no campus, mais ou menos. Deve ter em torno de 400 ou um pouco mais de 400 alunos aí no campus. Somente 176 alunos vão receber esse auxílio permanência, né?
Então, veja quantos alunos vão deixar de receber esse auxílio, e muitos deles precisam desse auxílio para permanecer. Por exemplo, tem gente que paga van, tem aluno que paga R$ 300 de van por mês para sair de sua cidade e ir para o campus. Quem que paga isso? Muitas vezes é o auxílio permanência que ele tira. Né? Sem esse auxílio, o aluno não vai ter condições de chegar no campus. Aí a situação é muito complicada para a gente. E a gente precisa ter esse movimento, né, da população, pelo menos de nós que fazemos parte diretamente das escolas, para tentar resolver esse problema de alguma maneira, ou pressionar isso. Né? Aí o Léo comentou, pessoal, a gente pode pressionar nossos deputados federais, nossos senadores. Né? Aí, né, eu vim aqui na internet. Gente, o bom, a gente às vezes brinca os professores sobre Google, né? Vocês são aluno hoje em dia, só quer pesquisar coisa no Google, não tem preguiça de pesquisar qualquer coisa. Então, já encontra tudo prontinho na internet. A gente reclama por um ponto, mas isso é uma ferramenta importantíssima para a gente. Porque a gente pode ter acesso a tanta coisa importante em nossas vidas que a gente é só dar o danado do Google. Então, por exemplo, né, vocês estão vendo aí o meu navegador, tem aqui, ó, página da Câmara dos Deputados. Pronto. Então, você tem acesso aos contatos dos deputados federais do Brasil inteiro, certo? Tá aqui, ó, Câmara, deputados. Quem são os deputados? Aí, fale com o deputado. Aí você vem aqui, ó, tem uma porrada de lista dos deputados que fazem parte aqui da Câmara, beleza? Aí eu coloquei, por exemplo, o nome do senhor Isnaldo Bulhões Júnior, que é o deputado federal de Santana do Ipanema, nascido em Santana do Ipanema. Já encontrei o Isnaldo em alguns momentos lá em Santana, na cidade, lá nos locais que eu frequento em Santana, não é? E tá aí o e-mail do deputado, tá? dep.isnaldobulhõesjunior@câmara.leg.br. Temos o contato, não é? Provavelmente você deve conhecer alguém da família, enfim. Então, tem aí o contato de um dos deputados federais eleitos em Alagoas. Então, gente, manda e-mail. Então, se você, por exemplo, vamos fazer o seguinte, um exercício, toda semana, um aluno manda um e-mail para o Isnaldo. Pronto. Então, você coloca aí, ó, toda segunda-feira de manhã, quando acordar, eu vou pegar meu e-mail e vou mandar um e-mail cobrando do Isnaldo Bulhões sobre a sua posição em relação a esse orçamento, por exemplo. Né? Ou todos os dias, ou todas as horas. Gente, tem que ficar pressionando, tá? Todo mundo aqui, praticamente, trabalha na base da pressão. Então, vamos jogar a ideia que esses caras também trabalham na base da pressão. Então, você vem aqui, eita, Rodolfo, mas eu não sei quem são os deputados federais de Alagoas. Vai lá no G1, G1 tem. Veja quem são os deputados federais de Alagoas que tomam posse nessa sexta-feira. Então, Arthur Lira, né? Arthur Lira, Isnaldo, o JHC, o Max Beltrão. Bicho, tá aqui, ó, Nivaldo Albuquerque. Tem todo mundo aqui. Né? Ele diz o número de votos que recebeu, de onde ele é, ó, natural de Maceió, enfim. Vá lá no site e procure o nome do rapaz e pressione. Ah, Rodolfo, além dos deputados, você bota aqui, ó, senadores da 56ª legislatura 2019-2023. Alagoas tem 3 senadores. Quem são? Fernando Collor, Renan Calheiros, Rodrigo Cunha. Olha aqui, olha. E-mail de cada um e o telefone de contato. Pressiona esses homens. Então, vamos tentar criar um hábito, porque a gente vota nesses caras, coloca eles lá dentro e esquece esses caras lá. Eles fazem o que eles querem. Então, gente, vamos tentar. Rodolfo, isso pode surtir efeito nenhum? Pode. Mas é uma tentativa. O que não pode é a gente ficar parado sem fazer absolutamente nada. Tá? Eu coloquei de Alagoas aqui, até porque vocês são alagoanos, né? Mas aqui tem de todos os estados, e por sinal, eu vou até depois enviar para o Humberto Costa, que foi o cara que eu votei nele na última eleição para senador. Então, gente, meios de contato com esses senhores, deputados e senadores nós temos, né? E tentar pressionar. Não é Rodolfo somente mandar um e-mail que vai surtir um efeito. Mas se for um movimento em massa, talvez isso vá criar um incômodo nesse pessoal e eles tentarem ver isso de alguma maneira como uma pressão. Entendeu?
Mas, assim, é preocupante e a gente precisa fazer um movimento. Como eu comentei com o Léo já em outros momentos, eu quero, a ideia, não é que eu quero, é que nós queremos, aqui é um coletivo, né, fazer um movimento de pressão criado dentro do Campo Santana. Tipo, uma hashtag, uma imagem que vá publicar no Instagram, mandar e-mail, vamos criar um hábito. Ó, pessoal, já mandaram seu e-mail para o seu deputado. Enfim, tentar fazer algum tipo de movimento para pressionar. Porque, gente, se não fizermos nada, vamos parar nossas atividades. O orçamento está aí, os números estão aí, e não vamos fantasiar, não vamos romantizar. Não, pessoal, não é bem assim. É assim. Tá faltando dinheiro para terminar o ano, tá? Bem, enfim. Não, rapidinho. Você coloca os links aqui no chat, Rodolfo, para a gente já salvar nos nossos navegadores. Pode falar, Gilberto, desculpa. Olá, pessoal. Bom dia novamente. Parabéns aí, Léo, Rodolfo, pela fala, certo? Realmente, esse ano é o ano que eu acho que a rede federal tem o menor recurso desde quando foi criada, né? Então, esses números, né, são bastante duros, né? Vou dizer assim, Rodolfo, né? São duros porque um orçamento, né, de 1.100.000, quase 1.150.000, né, para o nosso campus. Se formos levar em base, né, que o nosso orçamento é de acordo com o número de alunos, esse ano é o ano que nós temos mais alunos no IFAL, não é? Porque temos, né, já o 4º ano do curso de administração, que foi o 2º curso que nós criamos aqui. Então, de 2016 até agora, o nosso número de alunos só veio aumentando. Então, teoricamente, o nosso orçamento também era para vir aumentando e estarmos agora no ápice, né, do nosso orçamento. E estamos agora numa relação inversa. Estamos com o maior número de alunos e com o menor orçamento. Deu para entender? Eu fui claro ou eu compliquei aí a história? E como o Rodolfo falou, né, isso ninguém está aqui, pessoal, para atacar presidente A, B, C ou D, não. Né? O nosso partido é o partido da educação. Nós estamos aqui para defender uma educação pública de qualidade, seja quem estiver à frente, né, da gestão máxima do poder executivo. Mas aí Rodolfo falou uma coisa muito importante, né, Rodolfo? O sistema político, né, para você ter ideia, a nossa lei orçamentária, que era para ser aprovada no início do ano, foi aprovada agora, recentemente, no mês passado. Então, além desse orçamento diminutivo aí, Léo, e demais presentes, né, ainda ficamos com aquela relação, né, 60-40, 60% do orçamento contingenciado, e recebendo apenas 1/18 dos 40%. Então, janeiro, fevereiro, março e abril foi assim, recebendo apenas 1/18 do orçamento. Então, tinha mês que o dinheiro que chegava não dava nem para pagar o aluguel. Né? Depois liberaram o orçamento dos 40% e nós fomos, né, colocando as contas em dias. Mas de janeiro até abril, estávamos recebendo apenas 1/18 dos 40%, que os 60% já estavam contingenciados. E depois veio esse decreto aí que eu coloquei no chat, quem quiser, né, dar uma lida no decreto, tá certo? É o decreto, eu coloquei o número aí, o 10.686/2021, onde o governo ainda contingencia o que já está contingenciado. É uma coisa assim que a gente não consegue entender. Já tomaram e agora vou tomar de novo. Né? Então, às vezes a gente nem consegue entender isso aí, né? Se aumenta
o orçamento da defesa do Ministério da Economia, mas no momento, né, que o país precisa mais de educação e saúde, se tem uma redução, né, porque os investimentos agora em educação que teriam que ser maiores ainda, né, principalmente com despesas relacionadas à tecnologia da informação, né, para que pudéssemos viabilizar um ensino remoto da melhor qualidade possível, né, com assistência para os nossos alunos. A economia está aí parada, todo mundo sabe disso. Quem depende do comércio, a economia tá parada. Então, teria que ser um movimento contrário, né, onde se precisaria de mais investimentos, seria educação e saúde, nós estamos tendo cortes, né. Em março, nós fizemos um movimento, o Rodolfo, né, que os deputados estavam para destinar suas emendas parlamentares. O reitor fez um modelo de um ofício, fez um portfólio do IFAL, de todos os gargalos, né, que o IFAL precisava ainda avançar, que depende de orçamento. Criou-se um vídeo também, foram enviados para toda a bancada federal, e nós fizemos contatos por telefone, não é? Eu marquei uma agenda com o Rinaldinho, não consegui conversar com ele pessoalmente, mas conversei com a irmã dele, que é a prefeita aqui de Santana, entreguei o material para ela, né, para ela passar para o Rinaldinho. Fui pessoalmente também em Maceió, no gabinete do Antônio Albuquerque. Ele não é deputado federal, mas tem um filho que é deputado federal, o Nivaldo Albuquerque, né? Eu fui pessoalmente no gabinete dele, ali naquela rua. Quem for de Maceió aí me ajude. Aquele edifício empresarial que tem ali por trás do shopping, Norton Empresarial, é isso? Quem for de Maceió aí puder me ajudar. Norcon, né, Diego? Isso, Norcon. Norcon, né? Pronto. Eu tive lá no Norcon Empresarial, na sede do PTB, conversei diretamente. Assim, aqueles que nós, né, temos, assim, um telefone, um contato. Eu nunca tinha conversado com um deputado, mas consegui um contato e fui lá. Consegui uma agenda com o Paulão também, né? O deputado federal Paulão do PT. E dentre esses deputados aí, pelo menos que eu tentei, o único que nós conseguimos êxito foi com o Paulão. Paulão, ele realmente ele tem um olhar diferenciado para a educação, e ele vai destinar 1.500.000 para a gente retomar aquela obra do campus, pelo menos iniciar. Quinta-feira o reitor vai estar aqui, de 10 horas da manhã, já me mandou uma mensagem, estaremos aqui com o pessoal, para ver a questão lá do terreno, tá certo? É do PT, Paulão é do PT, Léo, Paulão do PT. O reitor vai estar aqui quinta-feira, já para a gente discutir aí quais serão os próximos passos, para a gente retomar essa obra aí o mais rápido possível, porque o único campus que falta é Santana. É o único campus que falta. Porque Rio Lago, já foi licitado, e Batalha estão terminando o processo licitatório de Batalha. Eu já disse ao reitor, e disse, reitor, e agora não tem desculpa mais não, reitor. A equipe tem que se debruçar para resolver a questão de Santana do Ipanema. Mesmo a gente sabendo que tem esse momento aí, não é difícil de orçamento, mas a gente também não pode, como vocês falaram aí, ninguém pode cruzar os braços, vamos lutar, vamos mandar e-mail, ligar, tá certo? E buscar resolver essa situação. Tivemos redução também na assistência estudantil, Rodolfo mencionou esses números aí, Rodolfo também tem sempre participado conosco das reuniões, e realmente é isso aí, tudo que o Rodolfo informou. Eu estou fazendo um tour em todas as cidades, ontem mesmo eu fui para Olho d'Água, o prefeito estava em uma reunião, não pôde me atender, mas fui para o Pão de Açúcar, já temos uma agenda também em Itapera, semana que vem também preciso ir a Canapi, Major Isidoro, estou fazendo todas as prefeituras aqui da região. Não dá para fazer tudo de uma vez, porque são muitas, e precisa de um planejamento aí para fazer essas visitas, buscando que as prefeituras ajudem os nossos alunos com algum estágio remunerado.
porque já dá uma ajuda aí, né? Quem perdeu o auxílio, conseguindo um estágio remunerado, né, já é uma ajuda. Então, lá em Pão de Açúcar mesmo, né, o pessoal se comprometeram em, não disseram a quantidade de vagas, mas vão disponibilizar estágios remunerados. Nós temos aqui na região alunos de 15 cidades. Se cada cidade dessa disponibilizar aí 10 estágios remunerados, né, são 150 auxílios. Então, já dá uma ajuda, né? Enquanto o governo congela todos os salários da educação por acho que 15 anos, não foi? 15 anos, mais de 10 anos congelados, através de um decreto aumenta, né, os salários deles em 69%. Né? Isso aqui revolta, né? Eu não estou aqui lutando, que os nossos salários também tivessem um aumento de 69%, mas que eles não aumentassem o dele, distribuíssem esse dinheiro com a população, né, somente investissem em educação e nos setores que mais estivessem precisando. Tá certo, pessoal? Mas vamos, né, fazer essa luta aí que o Rodolfo falou, né, isso é muito importante, né, pressionar esses deputados, né, esses senadores, né, porque eles são escolhidos por nós, somos nós que escolhemos ele. Né, então, o governo tem que dar condições, né, para que a instituição ofereça uma educação da melhor qualidade possível. Isso aí é obrigação do governo. Né, essas ações que nós vamos fazendo assim em paralelo é para diminuir, né, esses efeitos, né, mas não, né, temos certeza que não irá contornar 100% se manter esses cortes na educação. Né, nós temos que brigar para que esses cortes não existam e, né, ao invés de ter cortes, a gente tem incremento no nosso orçamento para que a gente possa cada vez mais, né, ter uma educação melhor e dar condições, né, a todos os nossos servidores e alunos. Né? Então, realmente, né, isso aí, Rodolfo, tem que ser feito, né, pressionar essa turma, quem tiver o contato, né, mandar o e-mail, e quem tiver, assim, uma certa amizade, né, mais próxima, ou com algum vereador, né, esses vereadores são todos ligados a esses deputados, todos, sem exceção de nenhum. Ah, eu não conheço o deputado, eu não conheço o senador, mas o vereador da sua cidade, ele é ligado a algum deputado, ele é ligado a algum senador, né? Isso é uma rede, isso é um sistema, né? Então, aquele vereador que você conhecer, converse com ele, diga, vereador, converse com o deputado, converse com o seu senador lá, que você apoia, que pede voto aqui, né? Que a gente também vota e vamos à luta, né? Muitas vezes a gente, para conhecer, assim, um deputado, né, é até mais difícil até para você falar com ele, né? Até falar com um deputado é mais difícil, mas através de um vereador você consegue falar com qualquer um deles, qualquer um. Isso aí é uma relação direta que esses caras têm, se comunicam praticamente que todos os dias, né? E principalmente agora que as eleições estão se aproximando. Né? Os caras saem tudo de Brasília e vêm para os interiores, né, para as suas regiões onde tem voto. Então, vamos lutar. Né, desde o contato com o vereador, prefeito, né, o que for, que esses secretários, né, esses caras têm tudo relação, tem todas essas relações aí uns com os outros, certo? Oi, Gilberto, posso fazer uma dinâmica com eles nessa última meia hora, né? Desculpa aí. E é importante, né? Notem os nomes das pessoas que estão ajudando o IFAO agora e educação para votar nelas, né? Não é possível depois chegar nas eleições a gente votar quem é a favor de privatizar o IFAO, de não ter educação pública, né? Pelo amor de Deus, nota, buscou vários partidos, buscou várias pessoas, mas uma pessoa respondeu e vai dar o dinheiro. Você lembra aquilo que eu falei do papel de executivo do legislativo? Então o cara vai pegar o orçamento que vai para ele como deputado para investir na sede do IFAO em Santana do Ipanema. Não é possível depois da gente votar em partido que corta dinheiro da educação, né?
Mas, enfim, voltando, a gente tem aqui 29 minutos, né? Eu acho que mais do que a gente falar assim, vamos mandar e-mail, vamos... Porque teve uma mensagem da Anne que é muito importante, né? Vamos mandar e-mail todo mundo junto. Eu queria tirar aqui, né, representantes dos estudantes, de vocês, para que nós nos mobilizemos para produzir artes, textos para as redes sociais e organizar os envios dos e-mails, né? Não sei se estou sendo claro. E nesse quesito de artes do Instagram e redes sociais, eu tenho certeza que quem tem todo o saber necessário não é eu e o Rodolfo, o Odair e o Gilberto aqui, né? Quem manja dessas coisas aí são vocês. E aí que a gente, então, não sei, 4, 5, um aluno por turma, não sei como é que estamos aqui, não sei quem se candidata a falar, eu gostaria de fazer parte dessa comissão. Quanto mais melhor, meu amigo. Se todo mundo puder mandar, mande. Não, mandar todo mundo, mas fazer uma comissão para fazer a arte e o texto. E aí distribuir para as turmas e todo mundo posta nas suas redes sociais, né? Falando sobre, e que faça, professor, mas nós vamos falar que a gente é a favor do comunismo? Não, não é isso. A gente vai falar da importância do IFAL, do impacto do IFAL aqui na região do Médio Sertão, a importância de uma educação técnica tecnológica, né? Enfim, de falar sobre a importância de ter verba para a educação. É isso que nós vamos produzir, né? Esses textos dizendo, e as imagens, né? Sobre a importância da educação, a importância do IFAL e a importância que tenha verba, dinheiro para se investir em educação. E aí, então, eu não sei se alguém aqui já, alguns alunos, o Odair já vai corrigir o português. Eu também estou aqui para contribuir, para ajudar a formular o texto, né? Mas eu acho que tinha que... Léo, se precisarem de qualquer informação, questão de número de alunos, né? Qualquer informação, de orçamento, tudo, também eu estou à disposição, certo? Passo essas informações tranquilamente. Porque eu acho que talvez uma das primeiras atividades é dar visibilidade para o quanto de dinheiro nós não temos, vamos falar assim, né? Nesse momento, nesse movimento virtual, né? Enfim, então, e quem quiser falar alguma coisa, escrever no chat, a palavra está aberta, né? Se a gente para a gravação, vou parar a gravação, para os alunos participarem.